Você acha que sabe tudo sobre biologia? Que tal colocar seus conhecimentos à prova agora mesmo? Prepare-se, porque hoje vou desafiar você com 50 perguntas que vão testar se você realmente domina os mistérios da vida. E olha, algumas dessas perguntas vão fazer você pensar 2 vezes antes de responder. Vamos nessa? Começando com a primeira pergunta: o que é a mitocôndria e qual sua principal função na célula? Pause o vídeo agora e pense na sua resposta. A mitocôndria é conhecida como a usina de energia da célula. Ela é responsável pela respiração celular, processo que transforma nutrientes em ATP, a moeda energética que alimenta praticamente todas as atividades celulares. Interessante, né? Essas pequenas estruturas são fundamentais para a nossa sobrevivência. Segunda pergunta chegando: qual a diferença entre célula procarionte e eucarionte? Dá uma pausada aí e tenta lembrar. A principal diferença é que as células procariontes não possuem núcleo organizado nem organelas membranosas, como as bactérias. Já as eucariontes têm núcleo definido e várias organelas especializadas, como nossas próprias células. É uma diferença fundamental na organização da vida. Terceira pergunta: o que são cromossomos homólogos? Pause e pense. Cromossomos homólogos são pares de cromossomos que carregam os mesmos genes, mas podem ter alelos diferentes. Um vem do pai, outro da mãe. Eles se pareiam durante a meiose e são essenciais para a variabilidade genética. Quarta pergunta agora: qual a função do RNA mensageiro? Vamos lá, pause e responda. O RNA mensageiro, ou mRNA, é o intermediário entre o DNA e as proteínas. Ele copia a informação genética do DNA no núcleo e a leva até os ribossomos no citoplasma, onde as proteínas são sintetizadas. É como um mensageiro mesmo, levando as instruções. Quinta pergunta: o que é fotossíntese e onde ela ocorre? Na célula vegetal. Pause aí. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas convertem luz solar, água e CO2 em glicose e oxigênio. Ela ocorre nos cloroplastos, especificamente nos tilacoides e no estroma. Sem esse processo, não teríamos oxigênio para respirar. Sexta pergunta chegando: qual a diferença entre genótipo e fenótipo? Para e pensa. Genótipo é o conjunto de genes que um organismo possui, sua constituição genética. Fenótipo é a manifestação observável desses genes, ou seja, as características que vemos. Por exemplo, seu genótipo determina se você pode ter olhos castanhos, mas o fenótipo é a cor dos olhos que você realmente tem. Sétima pergunta: o que são enzimas e como elas funcionam? Pause o vídeo. Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas no organismo. Elas funcionam como catalisadores biológicos, diminuindo a energia de ativação necessária para que as reações ocorram. Cada enzima é específica para a sua reação, como uma chave e fechadura. Oitava pergunta: explique o que é seleção natural. Dá uma pausa e formula sua resposta. Seleção natural é o mecanismo evolutivo proposto por Darwin, onde os indivíduos mais adaptados ao ambiente têm maior chance de sobreviver e se reproduzir. Com o tempo, as características vantajosas se tornam mais comuns na população. É a sobrevivência do mais apto. Nona pergunta: o que é um ecossistema? Pause agora. Ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos de uma região e o ambiente físico onde vivem, incluindo todas as interações entre eles. É a unidade básica da ecologia, onde energia flui e matéria cicla. Décima pergunta chegando: qual a diferença entre autótrofos e heterótrofos? Para e pensa. Autótrofos são organismos que produzem seu próprio alimento, como plantas através da fotossíntese. Heterótrofos precisam se alimentar de outros organismos para obter energia, como nós humanos e os animais. 11ª. O que é biodiversidade? Pause o vídeo. Biodiversidade é a variedade de vida em todos os níveis. Diversidade genética dentro das espécies, diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas. Quanto maior a biodiversidade, mais estável e resiliente é o ambiente. 12ª pergunta: explique o ciclo do nitrogênio. Vamos lá, pause. O ciclo do nitrogênio envolve a transformação do nitrogênio atmosférico em formas utilizáveis pelos seres vivos. Bactérias fixadoras convertem N2 em amônia, outras bactérias transformam em nitritos e nitratos, plantas.
absorvem, animais consomem plantas, e decompositores devolvem nitrogênio ao solo. 13ª, o que são biomas? Para aí. Biomas são grandes regiões com características climáticas e ecológicas similares, que abrigam comunidades de plantas e animais adaptados. No Brasil temos Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. 14ª pergunta. Como funciona o sistema ABO sanguíneo? Pause e responda. O sistema ABO é determinado por antígenos na superfície das hemácias. Tipo A tem antígeno A, tipo B tem antígeno B, tipo AB tem ambos, e tipo U não tem nenhum. O plasma possui anticorpos contra os antígenos que não possui. Por isso a compatibilidade é crucial em transfusões. 15ª. O que é mutação genética? Pensa aí. Mutação é qualquer alteração na sequência de DNA. Pode ser pontual, afetando apenas uma base, ou cromossômica, afetando estruturas maiores. Mutações são a fonte primária de variabilidade genética e matéria-prima da evolução. Ei, você que está acompanhando até aqui, está curtindo o desafio? Então deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder os próximos desafios de conhecimento. Vamos continuar? 16ª pergunta. Explique a primeira lei de Mendel. Pause o vídeo. A primeira lei de Mendel, ou lei da segregação, diz que cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Cada gameta recebe apenas um fator de cada par. Foi revolucionário para entender hereditariedade. 17ª. O que é cadeia alimentar? Para e formula sua resposta. Cadeia alimentar é a sequência linear de transferência de energia entre os seres vivos. Começa com produtores, passa por consumidores primários, secundários, terciários e termina com decompositores. A energia diminui a cada nível trófico. 18ª pergunta. Como funciona o sistema nervoso? Pause agora. O sistema nervoso coordena as ações do corpo através de impulsos elétricos. Neurônios recebem estímulos, processam informações e enviam respostas. O sistema nervoso central processa, o periférico conecta com o resto do corpo. É nossa central de comando. 19ª. O que são hormônios? Pensa aí. Hormônios são mensageiros químicos produzidos por glândulas endócrinas. Eles viajam pela corrente sanguínea e regulam diversas funções como crescimento, metabolismo, reprodução e humor. Pequenas quantidades causam grandes efeitos. 20ª pergunta. Explique o processo de evolução. Pause. Evolução é a mudança nas características hereditárias de populações ao longo das gerações. Ocorre através de mecanismos como mutação, seleção natural, deriva genética e fluxo gênico. É o processo que explica toda a diversidade da vida na Terra. 21ª. O que é homeostase? Para o vídeo. Homeostase é a capacidade dos organismos de manter condições internas estáveis, mesmo com mudanças no ambiente externo. Temperatura corporal, pH sanguíneo, níveis de glicose, tudo é regulado para manter o equilíbrio vital. 22ª pergunta. Qual a diferença entre mitose e meiose? Pause e responda. Mitose produz duas células filhas idênticas à célula-mãe, mantendo o número de cromossomos. É usada para crescimento e reparo. Meiose produz 4 células com metade dos cromossomos, formando gametas para reprodução sexuada. 23ª. O que são anticorpos? Pensa rápido. Anticorpos são proteínas do sistema imune que reconhecem e neutralizam antígenos estranhos. Cada anticorpo é específico para um antígeno, como uma fechadura e chave. Eles marcam invasores para destruição. 24ª pergunta. Como funciona a respiração celular? Pause aí. Respiração celular é o processo que quebra a glicose na presença de oxigênio para produzir ATP. Ocorre em 3 etapas: glicólise no citoplasma, ciclo de Krebs e cadeia respiratória na mitocôndria. Produz 36-38 ATPs por glicose. 25ª. O que é simbiose? Para e pensa. Simbiose é a interação próxima e duradoura entre espécies diferentes. Pode ser mutualismo, onde ambos se beneficiam, comensalismo, onde um se beneficia sem prejudicar o outro, ou parasitismo, onde um se beneficia prejudicando o outro. 26ª pergunta. Explique o que é DNA. Pause o vídeo. DNA é o ácido
desoxirribonucleico, a molécula que carrega a informação genética. Tem estrutura de dupla hélice com bases nitrogenadas pareadas, adenina com timina, citosina com guanina. É o manual de instruções da vida. 27ª. O que são vírus? Responde aí. Vírus são agentes infecciosos acelulares, formados apenas por material genético envolvido por proteínas. Não são considerados vivos pois precisam de células hospedeiras para se reproduzir. São parasitas intracelulares obrigatórios. 28ª pergunta. Como funciona a digestão? Pause. Digestão é o processo de quebrar alimentos em moléculas absorvíveis. Começa na boca com amilase, continua no estômago com pepsina em meio ácido, e termina no intestino com enzimas pancreáticas. Nutrientes são absorvidos principalmente no intestino delgado. 29ª. O que é metamorfose? Para aí. Metamorfose é a transformação radical na forma e estrutura durante o desenvolvimento. Pode ser completa, como em borboletas, ovo larva pupa adulto, ou incompleta, como em gafanhotos ovo ninfa adulto. É uma estratégia evolutiva fascinante. 30ª pergunta chegando. Explique o efeito estufa. Pensa na resposta. Efeito estufa é o fenômeno natural onde gases atmosféricos retêm calor, mantendo a Terra aquecida. 2. Metano e vapor de água são os principais gases. O problema é o aumento excessivo desses gases por atividades humanas, causando aquecimento global. 31ª. O que são células-tronco? Pause o vídeo. Células-tronco são células indiferenciadas com capacidade de se transformar em diversos tipos celulares. Podem ser totipotentes, pluripotentes ou multipotentes. São promissoras para a medicina regenerativa. 32ª pergunta. Como funciona a visão? Para e responde. A luz entra pela córnea, passa pela pupila controlada pela íris, é focada pelo cristalino na retina. Cones detectam cores, bastonetes detectam luz fraca. O nervo óptico leva informações ao cérebro que interpreta a imagem. E aí, qual dessas questões você achou mais difícil até agora? Comenta aí embaixo. Quero saber se você está mandando bem, ou se alguma pergunta te pegou de surpresa. 33ª. O que é pH e sua importância biológica? Pause. pH mede acidez ou alcalinidade numa escala de 0 a 14. É crucial porque enzimas funcionam em pH específico. O sangue precisa manter pH 7,4, e variações podem ser fatais. O corpo tem sistemas tampão para regular. 34ª pergunta. Explique a polinização. Pensa aí. Polinização é a transferência de pólen da antera para o estigma. Pode ser por vento, água, animais ou autopolinização. É essencial para a reprodução de plantas com flores e produção de frutos. Abelhas são polinizadores cruciais. 35ª. O que são fósseis? Para o vídeo. Fósseis são vestígios ou restos de seres vivos preservados em rochas. Podem ser ossos mineralizados, impressões, moldes ou até fezes fossilizadas. São janelas para o passado e evidências da evolução. 36ª pergunta. Como funciona o sistema imunológico? Pause e responda. Sistema imunológico defende contra invasores. Imunidade inata é a primeira linha com barreiras e fagócitos. Imunidade adaptativa é específica com linfócitos B produzindo anticorpos e linfócitos T destruindo células infectadas. Tem memória imunológica. 37ª. O que é crossing over? Pensa rápido. Crossing over é a troca de segmentos entre cromossomos homólogos durante a meiose. Aumenta a variabilidade genética criando novas combinações de alelos. É por isso que irmãos são diferentes, mesmo tendo os mesmos pais. 38ª pergunta. Explique o ciclo da água. Pause aí. Água evapora de oceanos e superfícies, forma nuvens por condensação, precipita como chuva ou neve, escoa por rios ou infiltra no solo, e retorna aos oceanos. É um ciclo vital que distribui água e regula o clima. 39ª. O que são feromônios? Para e pensa. Feromônios são substâncias químicas liberadas por animais para comunicação. Podem atrair parceiros, marcar território, alertar perigo ou coordenar comportamentos sociais. Formigas usam trilhas de feromônios. 40ª pergunta. Como funciona a clonagem? Pause o vídeo. Clonagem é criar cópias geneticamente idênticas. Na reprodutiva, o núcleo de uma célula somática é transferido para óvulos sem núcleo.
Na terapêutica, células-tronco são clonadas para tratamentos. Levanta questões éticas importantes. 41ª. O que é sucessão ecológica? Responde aí. Sucessão ecológica é a mudança gradual na composição de espécies. Numa área primária ocorre em locais sem vida prévia, secundária em áreas perturbadas. Culmina numa comunidade clímax estável. 42ª pergunta. Explique a teoria endossimbiótica. Pause. Teoria endossimbiótica propõe que mitocôndrias e cloroplastos eram bactérias que foram engolfadas por células maiores. Evidências incluem DNA próprio, dupla membrana e reprodução independente. Explica a origem das células eucarióticas. 43ª. O que são neurotransmissores? Para aí. Neurotransmissores são moléculas que transmitem sinais entre neurônios nas sinapses. Dopamina, serotonina, acetilcolina são exemplos. Desequilíbrios podem causar depressão, Parkinson e outras condições. 44ª pergunta. Como funciona a engenharia genética? Pensa. Engenharia genética modifica DNA usando enzimas de restrição para cortar, ligases para colar e vetores para inserir genes. Permite criar organismos transgênicos, produzir insulina em bactérias e desenvolver terapias gênicas. 45ª. O que é epigenética? Pause o vídeo. Epigenética estuda mudanças na expressão gênica, sem alterar a sequência de DNA. Metilação e acetilação de histonas podem ligar ou desligar genes. Fatores ambientais podem causar mudanças epigenéticas herdáveis. Galera, se você chegou até aqui, é porque realmente gosta de ciência. Que tal apoiar o canal? Você pode se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos ou usar o botão Valeu demais para doar qualquer valor. Cada contribuição ajuda a produzir mais conteúdos de qualidade como este. 46ª pergunta. Explique a importância da camada de ozônio. Para e responde. Camada de ozônio na estratosfera filtra radiação UV prejudicial. Sem ela, haveria aumento de câncer de pele, cataratas e danos em ecossistemas. CFCs destroem ozônio, por isso foram banidos. A camada está se recuperando lentamente. 47ª. O que são organelas? Pause aí. Organelas são estruturas especializadas dentro das células eucarióticas. Núcleo controla, mitocôndrias geram energia, ribossomos sintetizam proteínas, retículo endoplasmático transporta, Golgi modifica e empacota. É como uma fábrica celular. 48ª pergunta. Como funciona a fermentação? Pensa. Fermentação é a quebra de glicose sem oxigênio. Lática produz lactato em músculos durante exercício intenso. Alcoólica produz etanol e CAM2, usada em panificação e bebidas. Gera apenas 2 ATPs, bem menos que respiração aeróbica. 49ª. O que é deriva genética? Pause o vídeo. Deriva genética é a mudança aleatória nas frequências alélicas, especialmente em populações pequenas. Pode levar à perda de alelos por acaso, não por seleção. Efeito fundador e gargalo populacional são exemplos extremos. 50ª e última pergunta. Qual a importância da biodiversidade para o planeta? Para e reflete antes de ouvir a resposta. Biodiversidade é fundamental para a estabilidade dos ecossistemas, fornece serviços como polinização, controle de pragas, purificação de água e ar. Maior diversidade significa maior resiliência a mudanças. É fonte de alimentos, medicamentos e recursos. Cada espécie tem papel único, e sua perda pode ter efeitos cascata. Preservar biodiversidade é preservar nosso próprio futuro. Uau! Chegamos ao fim das 50 perguntas. Se você acertou mais de 40, você é fera em biologia. Se acertou entre 25 e 40, está no caminho certo. E se acertou menos de 25, não desanima, o importante é continuar aprendendo. A biologia é a ciência da vida, e entender como a vida funciona é entender a nós mesmos e nosso lugar no mundo. Cada pergunta que respondemos hoje conecta você a bilhões de anos de evolução e aos processos que mantêm nosso planeta vivo. Muito obrigado por aceitar este desafio comigo. Continue curioso, continue questionando e continue explorando os mistérios da vida. Se inscreva no canal para mais desafios como este, compartilhe com aquele amigo que adora ciências e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, e lembre-se, a ciência está em toda parte, basta olhar com atenção.